adoravam Bel ou Merodach. E então havia Nino, o filho. E o filho era também adorado como Tamuz. E as mulheres de Israel gostavam de chorar por Tamuz, porque ele era um Messias artificial e contrafeito. O diabo tinha preparado um Messias antes que o verdadeiro aparecesse, para que o povo não aceitasse o verdadeiro. Como sabemos que Jesus é o Messias verdadeiro? Vocês se lembram da profecia? Vocês se lembram da profecia sobre o Messias? A profecia das 70 semanas. Aquela profecia que os rabis diziam que você seria amaldiçoado se você a lesse. Sua mão, seu dedo, seu pulso, seu braço, todo você é amaldiçoado se você contasse as 70 semanas. Porque ela identifica o verdadeiro Messias. Então, o Messias falso já estava lá e o seu nome era Tamuz. E também havia a deusa Reia. Ela era adorada como Ishtar, a palavra da qual temos a palavra Páscoa hoje em dia. Astarte, Beltis. E ela era a rainha do céu. Sim, a rainha do céu. E ela era conhecida porque ela aplacava a ira das pessoas. Agora, no catolicismo, nós temos exatamente a mesma coisa. É declarado que ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. Mas ninguém vai a Jesus senão através de Maria. E Maria é a mediatriz. Ela aplaca a ira do Filho. Então nós temos um sistema similar àquele que nós tínhamos nos tempos de Babilônia. Agora, se você pega essas religiões e você olha para elas em base mundial, no Egito, essas deidades eram adoradas como Ísis, a deusa, e como seu filho Osíris. E Osíris era aquele que morreu, se tornou parte do sol, ressuscitou e voltou a esta terra como Horus. Horus era o filho divino e a mãe divina era Ísis. Então você tem mãe e filho sendo adorados. Na Índia, eles eram adorados como Isi e Iswara. É a mesma religião. De fato, a religião babilônica é hoje a religião universal de todos os sistemas religiosos. A China era Xingmu e a mãe santa e o filho. Na Grécia, Ceres, ou Irene e Pluto. Em Roma, era Fortuna e Júpiter Puer. Esse era o antigo sistema de adoração. É interessante que o mais atual seminário sobre o cristianismo no mundo hoje, o assim chamado Seminário de Jesus, no qual estão falando sobre uma nova reforma, Deus proíba que nós a chamemos de reforma. Eles ali falam sobre uma reforma. Eles querem colocar Jesus lado a lado com Osíris. Eu tenho problemas com isso porque um é a contrafação do outro. E as doutrinas religiosas associadas com o livro dos mortos, que dizem respeito a Osíris, elas são totalmente o oposto do que a Bíblia diz. Bem, Ezequiel 8,16 diz: à porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, havia 25 homens com as costas voltadas para o templo do Senhor e os seus rostos voltados para o oriente. E eles adoravam o sol na direção do oriente. Portanto, o antigo Israel, embora conhecesse o poder de Deus, já estava pervertido para este tipo de paganismo. E eu lhes explico por quê. Porque é uma religião muito sofisticada. Não subestimem o paganismo. Nós pensamos que essas pessoas eram tolas ou estúpidas porque elas adoravam os deuses pagãos. Nós não somos menos estúpidos. Vocês sabiam disso? A maioria da minha vida eu servia aos deuses pagãos, sem mesmo imaginar, mas isso foi um fato na minha vida. Portanto, eles adoravam o sol, porque o culto ao sol é uma contrafação perfeita da adoração ao Messias. Em outras palavras, é fácil substituir um pelo outro, colocar a roupa certa nisso e aplicar a liturgia certa, e então você obtém uma nova religião. Agora, a religião vem da lenda de Nimrod e de Semiramis. Nimrod era um guerreiro que lutou contra Deus. Foi ele que se apostatou. E por isso ele foi condenado à morte. E sua viúva, Semiramis, alegou que ele tinha ressuscitado e que tinha sido levado para o sol e que tinha renascido através dela. E assim como os peixes nadam nas águas do rio Eufrates, assim, o símbolo do peixe se tornou o símbolo do Deus que protegia Nimrod nessa transição.
E então ela deu à luz a uma criança, que era naturalmente o nascimento, ou o renascimento, ou a ressurreição, se você preferir, daquela criança Osíris. Na Escandinávia, eles adoravam como Frigga e Balder, Vênus e Adonis em Roma, e Astorete e Baal na Fenícia. E a criança se tornou a portadora do pecado e se tornou o Salvador. E esse era o seu nome. Ele era chamado Zoroastro. Por falar nisso, o zoroastrismo está vivo e muito bem no Oriente Médio. É a semente da mulher, Mitras, o Salvador. E o mitraísmo é uma das formas mais sofisticadas da adoração ao sol. E nós lidaremos com o mitraísmo, porque é impressionante quem Mitra foi e o que o mitraísmo é hoje em dia. Mesmo aqui nos Estados Unidos, você ficará surpreso de quão ativo ainda está o mitraísmo. Dionísio também é portador de pecados, Baco, o ramo, Vishna, o homem vítima, Osíris, o rei dos reis. Vocês reconhecem esses títulos? Todos esses títulos pertencem a Jesus Cristo, mas eles foram usurpados por essas divindades pagãs. Agora, se você fosse o sacerdote desses deuses pagãos, então você adorava esses deuses sob muitas formas. Uma das formas mais proeminentes era a forma do deus Dagon. E o sacerdote de Dagon, Dagon, é a palavra egípcia para Deus. Dag é peixe. Então, é a forma de peixe desse Deus. Os sacerdotes usavam uma boina sob a forma de peixe na cabeça e eles também usavam um casaco completo de peixe. E o peixe no Antigo Egito e nas religiões pagãs se tornou o símbolo de Dagon. Nessa forma particular, a egípcia, você tem os chifres do touro. O touro, a primeira letra do alfabeto hebraico, era o símbolo do touro, o Aleph. Isso equivalia ao alfa no Oriente. O Aleph simbolizava o elefante. O elefante se torna o touro do Oriente. E essas criaturas se tornam símbolos do Deus Sol. Portanto, você tem a adoração ao touro e você tem a adoração ao elefante, e os chifres que havia entre os olhos do touro são também o símbolo de uma meia-lua, a lua sob a forma de foice, que se torna um símbolo do ventre da mulher que recebe o renascimento do Deus Sol. Portanto, mais tarde, ele se torna um pouco mais sofisticado, e os sacerdotes de Dagon passaram a usar a boina sob forma de peixe e também o casaco, e então mais tarde eles substituíram o casaco de peixe por roupas coloridas, normalmente nas cores escarlate, que é a cor do sacrifício, e púrpura, que é a cor da realeza. Agora, você reconhece que tipo de boina está aqui em cima? Será que as pessoas a utilizam hoje sob outra forma? Sim, claro que sim. Vamos tentar agora encontrar esse tipo de boina entre os achados antigos de Babilônia. Sim, nós podemos achá-la. Essa daqui vem do Museu de Pérgamo. Eu mesmo tirei esta foto. Ali você tem o símbolo do sol e as linhas onduladas, por falar nisso. Linhas onduladas emanando do sol são o sinal do símbolo feminino. Linhas retas são o sinal do símbolo masculino. Através da união das divindades masculina e feminina, você tem o nascimento do Salvador. E aqui você tem os sacerdotes de Dagon caminhando em volta com baldes. Ali estão os baldes contendo água santa. E você tem essas escovas que foram feitas com isopo. E então eles aspergiam as pessoas para lavá-las. Será que esse ritual ainda é praticado hoje? Claro que sim, e mais ainda. Aqui você tem um sacerdote, o sumo sacerdote de Dagon. Ali você tem o símbolo no céu do deus Shamash, que é o símbolo da divindade. Ele tem asas, normalmente as asas de uma águia. Ali você tem o símbolo solar, que são duas estrelas sobrepostas uma sobre a outra, com 8 raios.
E se você se encontrasse com o sumo sacerdote, você tinha que se curvar ao sumo sacerdote. E se ele, então, era o representante do próprio Deus, você tinha, muitas vezes, que beijar o seu anel ou beijar até o seu chinelo. Agora, se nós formos a Roma, aqui está o Panteão no centro de Roma, este é o lugar onde todas as divindades dos tempos antigos eram adoradas, e ali fora você tem esta pequena estátua aqui, onde você tem um cuboide, que é também um símbolo do paganismo, por falar nisso. Então você tem o Aleph, ali no fundo, o símbolo do Deus Sol. Então você tem a estrela, que é o símbolo fálico de Osíris. Então, na parte de cima, está o símbolo da cruz. Mas nós vamos falar sobre isso mais tarde. Se você vai até o Panteão, você vê coisas interessantes no chão. Você tem quadrados. As divindades pagãs eram representadas ou com o quadrado ou com o círculo. Então, você tem círculos e você tem quadrados. E porque elas eram boas e más, elas representavam os dois aspectos, portanto, você também tem quadrados brancos e quadrados pretos. Agora, se nós vamos até algumas igrejas católicas romanas, você vai descobrir nas catedrais, você vai descobrir o peixe também lá. Este é o antigo símbolo da deusa Astarte. Ali está a boina do peixe com o símbolo da estrela, ou o sol e a meia-lua ali mais na frente. E então você tem uma enorme quantidade de símbolos pagãos disponíveis, muitos dos quais são usados ainda hoje. Este aqui é usado pelo mundo médico e aquele ali é muito interessante. Esse vem do hinduísmo como símbolo da divindade pagã. E havia também o deus Osíris. E aqui você tem alguns símbolos interessantes sobre a boina do Papa. Ali você tem os símbolos principais da divindade solar. Ali estão os 4 raios dentro do círculo. E ali está uma cruz, que é conhecida como cruz maltês. E os cavaleiros de Malta usam esse tipo especial de cruz. E quando você vê essa cruz particular, preste atenção, ela é um símbolo direto da divindade solar. Ela nada tem que ver com o cristianismo. Bem, vamos avançar. Aqui está um dos reis dos tempos antigos. Este é um rei assírio, Sardom. O que é que ele tem ao redor do pescoço? Vocês conseguem ver? Esse artefato está no Museu Britânico. Ali você tem a cruz maltês, que é a mesma cruz que o Papa tem no seu lado. E ele está apontando aqui com o dedo, assim, que é um símbolo daquele. Ele quer dizer a divindade única, o número 1. Que representa o Deus Sol. Ali você tem o símbolo que nós acabamos de ver na mitra do Papa, o símbolo do Deus Sol. Ali há outro símbolo, você tem o quadrado e o compasso que você encontra na maçonaria. Ali você tem a meia-lua com a foice dentro dela. E você encontra esse símbolo em muitas religiões. Ali você tem um símbolo com camadas múltiplas, que é encontrado nas religiões astecas de adoração ao Sol. Esses são alguns dos principais símbolos da adoração do Sol que você pode encontrar em tempos antigos. Mas onde podemos encontrar esses símbolos hoje em dia? Provavelmente no papado. Bem, todos esses aqui estão usando mitras de peixe. Aquelas ali são mitras de Dagon. Vamos até a Basílica de São Clemente, uma das igrejas de Roma. Vamos descer até embaixo. Você vai descobrir que eles usavam um altar que, por um lado, estava decorado com símbolos cristãos e, do outro lado, petroglifos de adoração pagã ao sol. Então, as duas religiões eram adoradas na mesma capacidade, usavam os mesmos lugares, trocavam os altares e, eventualmente, fundiram-se em uma só. A história da igreja nos diz: o cristianismo se tornou uma religião estabelecida no Império Romano e tomou o lugar do paganismo.
O cristianismo, como existia na Idade Média, pode ser chamado de paganismo batizado. É muito interessante. Vamos ver o que a Igreja Católica Romana tem a dizer sobre isso. Uma acusação tem sido sempre feita que o catolicismo é incrustado com muitas gravuras pagãs. O catolicismo está pronto para aceitar essa acusação e pronto até para se vangloriar dela. O grande Deus Pan não está realmente morto. Ele foi apenas batizado. Então, o paganismo está dentro da igreja. E a divindade verdadeira por trás dos bastidores, que é adorada, não é Jesus Cristo, mas é Osíris, em qualquer forma que ele assuma. Sob a forma de Pan, você o encontra nos bosques. Ele era o Deus dos bosques. Ele era o Deus do medo. É daí que vem o pânico. Esse Deus Pan é aquele que é adorado ou como um lindo rapaz que carrega as ovelhas como pastor, ou é adorado sob a forma que ostenta pés de bode, a depender de que aspecto você esteja observando. Porque se você o adora no sentido positivo, ou se você o adora no sentido negativo, ele é a mesma divindade. É a mesma coisa se você o adora como Lúcifer, ou se você o adora como um Deus bom. A luz e as trevas encontram-se na mesma divindade. Bem, quero levá-los até esta catedral católica romana muito famosa. Eu estava procurando esses símbolos em alguma catedral católica romana no sul da Alemanha. E ali eu encontrei o que eles chamam de estátua de Davi. Você pode vê-la ali na frente. Um rapaz carregando a ovelha ao redor do pescoço. E eu fiquei imaginando se essa representação de Davi ou se era a representação do outro. Bem, não é difícil de decidir isso, porque o que ele tem na mão? Ele está carregando a flauta de Pan. Agora, será que Davi alguma vez tocou a flauta de Pan? Não! Davi não carregaria a flauta de Pan. Ele tocava a harpa. Então, esse instrumento nos diz que este é Pan e não Davi. Então eu fiquei interessado, tendo visto Pan ali, se eu encontraria Pan em sua forma negativa, na mesma construção, no mesmo prédio. E vejam só, ali está Pan com os pés de bode e todos os símbolos do paganismo, incluindo Jano, que tinha 2 rostos. Este é o paganismo em sua forma mais elevada. Se você vai até a Catedral de São João no Laterano, que é a igreja onde o Papa fala ex-cátedra, ou se você vai até a Catedral de São Pedro, todo o sistema ali, toda a construção é um sistema de adoração ao Deus Sol. O local é um sítio antigo. Por falar nisso, a maioria das catedrais no mundo são construídas nos mesmos lugares em que os deuses pagãos eram adorados. A construção desses edifícios ocorria de acordo com os ritos pagãos antigos. Então, aqui você tem o triângulo, por exemplo. Você tem a famosa cúpula do Sol. E você tem essa estrutura em pilares que é normalmente conhecida como o assento da deusa. E se você entra neste lugar, no chão você encontra o título oficial do Papa, que é Pontifex Maximus. Agora, esse título vem lá de Babilônia. Ele sofreu mudanças ao longo do tempo. Quando a Medo-Pérsia conquistou Babilônia, os Medo-Persas assumiram também a sua religião. Esse mesmo sistema religioso, os sacerdotes de Babilônia se revoltaram em algum momento e foram expulsos e fugiram para Pérgamo. E ali, o Pontifex Maximus residiu até os tempos romanos, quando ele deu o seu título, as suas vestimentas e todos os poderes de ser uma divindade, bem como de ser um sumo sacerdote ao imperador. E é por isso que os imperadores romanos receberam o título Pontifex Maximus. E quando Roma declinou e o trono de César se esvaziou, o bispo de Roma alegou que tinha o título Pontifex Maximus, que significa o construtor de pontes. Ele é a ponte entre o céu e a terra. Então ele toma o lugar de Jesus Cristo, que é a ponte entre o céu e a terra. E se você quer ver se nós conseguiremos descobrir mais símbolos interessantes, este no chão do Vaticano, veja. O que nós temos aí? Nós temos uma coroa tríplice.
Onde nós vimos isso? É um símbolo da antiga religião que nós vimos ali associada com o sistema babilônio e os reis assírios. Aqui você tem outro símbolo interessante, o leão com as asas de águia. Como que a Bíblia define isso? Define que é a Babilônia. Então você tem a flor de lis, que é o símbolo da união do masculino com o feminino. E então você tem a cauda bifurcada, que é o símbolo do dragão. Tudo isso está ali. Você tem até o trono pagão, que eles dizem que é o assento de Pedro. Agora, para se qualificar para a salvação, você tem que entrar pela porta. Notem como isso está baseado na verdade, porque o diabo é a contrafação da verdade. Cristo diz, eu sou a porta, ninguém vem ao Pai senão por mim. No paganismo, há 3 portas, uma grande, uma pequena e uma média. Uma representa o masculino, outra representa o feminino e a terceira representa a divindade infantil. Então você tem pai, mãe, filho, se você prefere. Bem, aqui você tem, na antiga cultura boliviana, uma típica porta solar. Ali está o símbolo do deus Sol em cima, e você tem 3 pedras sagradas. E as rochas na praia Futamigaura. Isso aqui fica no Japão. Uma seria o pai, a outra a mãe e o sol. E em cima de tudo você tem o portal do casal divino, a porta solar que leva para dentro. Também em Futamigaura, você tem os sapos de bronze, que também são uma forma da divindade, porque é uma forma de panteísmo. Deus está em tudo. E você tem os sapos, naturalmente, no Egito. Então, essas religiões não estão mortas, elas estão vivas, estão bem. Aqui você tem a porta solar alada de Sendang. Assim, o hinduísmo, a antiga religião, as religiões orientais, todas elas têm as portas solares de Babilônia. Agora, quem você esperaria, se você fosse o sumo sacerdote de Babilônia no nosso tempo, que fosse associado com as portas solares hoje em dia? Se a Bíblia está correta, você não esperaria que o papado tivesse a mesma coisa? No jubileu, João Paulo II abençoa a porta sagrada no dia do Ano Novo. Onde na Bíblia você lê acerca de uma porta sagrada? Jesus diz, eu sou a porta, eu sou o caminho, entrai por mim. Mas aqui você tem esse símbolo num sentido completamente diferente. Por falar nisso, cada incrustação pagã está bem aqui, nesta roupa que ele está usando. Bem, o papado também alega que tem as chaves, e ele chama essas chaves de Pedro. Lá em Babilônia, elas pertenciam ao Deus Leão, as chaves para o céu e para o inferno. Você se lembra que ele disse que a decisão do Papa é mais importante e que Deus tem que obedecê-la? Pois é, esse sistema é que determina se você vai para o céu ou se você está perdido, e não Deus. Agora, aqui você tem outro símbolo do Deus Leão, ali na frente, em tempos antigos. Então, as chaves são o símbolo do leão. Vejam que cajado interessante que este leão está usando. Todas essas divindades antigas carregavam esse tipo de cajado, porque o cone do pinheiro era o símbolo da fertilidade. Agora, havia rituais para que essas pessoas se tornassem sumos sacerdotes. Elas eram consideradas uma reencarnação, como que uma reencarnação de Faraó, de Osíris, e, portanto, elas eram consideradas representantes de Osíris sob a forma de Horus na terra. Nas culturas antigas, eram carregados, normalmente num tamborete como este. Você também tinha leques, que consistiam de penas. Podiam ser penas de pavão, e o olho na pena do pavão é o olho da sabedoria da divindade que eles adoravam. Ou poderia ser penas de avestruz, porque a pena é associada com um pássaro, que na análise final vem da fênix. Mas eu vou falar sobre isso em outra hora. Agora, esse aqui é do Papa, e aqui você tem o Papa Pio, ainda sendo carregado desta mesma forma, exatamente como nos tempos pagãos, com as chaves gêmeas
que vinham de Babilônia. Os sinais manuais que estão sendo usados aqui são muito interessantes, porque eles são todos símbolos da adoração ao Deus Sol. Os sinais manuais que eles usam, tudo é meticulosamente praticado, porque tudo tem um significado em termos da adoração ao Sol. Há a coroa tríplice, e que também vem do paganismo. É com ela que o Papa é coroado. Aqui, a coroa está sendo trazida. Ali estão as duas caudas gêmeas, os cardeais deitados enquanto isso ocorre. Nós temos um interlúdio musical. É tudo muito agradável. Aqui você pode ver a ordenação de novos bispos e cardeais. Vejam que eles estão deitados, exatamente como nos tempos pagãos. Aqui você tem a tiara tríplice. O deus pagão usava a tiara tríplice 1800 anos antes de Cristo. E aqui você tem a tiara com chifres do deus alado dos assírios. Aqui você tem a coroa tríplice em Krishna, que é do hinduísmo. Portanto, a coroa tríplice é um símbolo da antiga religião de Babilônia. E ali você tem o touro alado, também com uma coroa tríplice que vem dos tempos assírios, dos tempos babilônios. Então, aquele que usa a coroa tríplice agora é o sumo sacerdote das antigas divindades. Aqui está a tiara do Papa VI, as 6 serpentes abaixo da pirâmide oculta nesta aqui. Agora, vamos ver o que se pode saber sobre a adoração à mãe e à criança, Maria e o menino Jesus. Este símbolo é exatamente o mesmo que você tem no paganismo. E é interessante que você tem a Madonna negra e você tem a Madonna branca. Você tem o Jesus negro e o Jesus branco. Agora, no paganismo era exatamente a mesma coisa. Osíris era adorado ou como preto ou como branco, a depender do aspecto da divindade que você favorecia. No jogo de xadrez, o que você tem aí? Você tem casas brancas e pretas. E o jogo de xadrez é planejado, é um jogo oculto, planejado desde a antiguidade através da maçonaria, para mostrar que, de fato, o peão não somente destrói o rei, mas você pode promover o peão à rainha. Ele se torna rainha se você quiser. Então, o preto e o branco, ambos eram símbolos que já estavam presentes na adoração a Osíris e no culto a Ísis. E você também tem isso no catolicismo. Você tem a Madonna negra e você tem a Madonna branca. E se você for para a cultura oriental, você tem exatamente a mesma coisa. O culto à mãe e à criança. Isi e Iswara, Xingmu e a criança sagrada. Você também tem isso no Egito, Ísis e Osíris. Você tem também na cultura hitita a adoração da mãe e do filho. Claro, a mãe e o filho se tornarão proeminentes no catolicismo romano. Mas se você quer fazer com que as pessoas creiam que eles representam alguma coisa, você tem que dar nomes aos deuses. Isso não é problema. Esses nomes têm mudado através da história. Os gregos não tinham os mesmos nomes que os medo-persas. Eles não tinham os mesmos nomes que os egípcios. Eles não tinham os mesmos nomes que os babilônios. Mas tudo era um deus apenas. Então, todas essas divindades, e aqui você tem uma antiga religião asteca, Quetzalcoatl, e a criança, e às vezes você tem do sexo masculino ou feminino, indica que a divindade é tanto macho quanto fêmea. A Madonna negra está na Igreja Católica Romana, e os messias negros são também comuns. E a Madonna branca tem filhos brancos. Aqui você a tem no hinduísmo. Esta vem do Museu Britânico. Aqui você tem a mãe, ali você tem a criança sagrada, aquele que vai ser o Salvador. Isso é paganismo. Nada tem que ver com o cristianismo, porque Jesus diz, há apenas um mediador entre Deus e o homem. E quem é ele?
o homem Jesus Cristo. Você não tem outro mediador. Maria nunca vai tomar o lugar de Jesus. Nenhum santo vai tomar o lugar de Jesus. Nós não precisamos de ninguém como mediador. Isso é paganismo, não é cristianismo. Aqui está Ísis em sua forma espírita, quando ela se aproxima dos rituais da nova era. Suas manifestações. Nós vamos tratar disso em outra palestra.